Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, nesta segunda-feira em que nós estamos celebrando a 30ª semana do tempo comum, nós temos esse bonito evangelho que fala sobre a cura da mulher encurvada. Sobre ele, na parte da manhã, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, mais especificamente sobre essa doença e até essa postura dessa mulher encurvada por causa da doença. Agora à noite nós poderíamos muito bem continuar refletindo sobre esse assunto, mas como nós temos na primeira leitura um texto que não foi refletido, pelo menos recentemente eu não me lembro de ter refletido com vocês sobre esse texto, então nós vamos deixar o texto do evangelho, não que não seja importante, mas vamos focar no texto da primeira leitura, que traz para nós uma mensagem também muito bonita, uma mensagem muito atual para os dias de hoje. Veja, esse texto foi extraído da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E lá, por volta do versículo 14, Romanos 8, 14, Paulo diz assim: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Paulo aqui está nos trazendo uma verdade da fé. É possível nós sermos filhos de Deus. Esse status de filhos de Deus não é uma coisa que a igreja criou. Isso está na Bíblia, e o apóstolo Paulo está dizendo que para ser filho de Deus é preciso duas coisas acontecerem. Primeiro, você receber o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós fomos batizados. E a segunda coisa, deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus. Então, para ser filho de Deus, não basta ter sido batizado. É preciso você deixar que o Espírito de Deus conduza você. E Paulo continua dizendo: vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. Só esse versículo aqui, meu irmão, nos dá elementos, nos dá assunto para que nós pudéssemos ficar conversando aqui pelo menos até 9 horas da noite, de tão rico, de tão profundo que é. Mas no geral, para a gente poder chegar no sentido desse texto, o que eu posso dizer para você é que Paulo está dizendo assim: se nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito Santo deve gerar em nós algumas motivações. E Paulo diz que existem basicamente duas motivações que o Espírito Santo pode gerar em você, ou que você pode ter. A primeira é a motivação de escravo, espírito de escravo. Talvez você ache que recebeu o Espírito Santo, talvez você ache que o Espírito Santo te conduz, mas você vive como quem recebeu o espírito de escravo. E a outra motivação é a motivação de filhos adotivos. Paulo diz: recebestes um espírito de filhos adotivos. A pergunta que eu te faço: qual é o espírito que você recebeu? Foi um espírito de escravos ou foi um espírito de filho de Deus? Não seja apressado em dizer: não, foi espírito de filho de Deus. Calma, porque você só pode dizer que recebeu um espírito de filho de Deus ou de escravo a partir dos frutos que você gera.
É olhando para os frutos que você gera que você vai poder dizer: não, eu recebi um espírito de escravo. Ou então, não, eu recebi um espírito de filho de Deus. E qual é o fruto que você pode gerar como tendo recebido um espírito de escravo? Paulo diz que quem recebeu um espírito de escravo é alguém que vive no medo. Olha que interessante. Talvez você pense: quem recebeu o espírito de escravo é quem fica só pecando, é quem está no boteco, é quem está levando uma vida desregrada. Paulo diz: não. O que caracteriza o espírito de escravo é o medo. E aí eu começo a pensar com você, e eu queria que você começasse a pensar com o padre, no grande número de pessoas depressivas que está aumentando a cada dia. E a depressão, você sabe, é um conjunto de coisas que tem como base 2 sentimentos: tristeza e medo. O medo é um dos ingredientes que caracterizam a depressão. Tanto que, em geral, as pessoas depressivas, elas são também pessoas medrosas. E é esse medo que faz parte da depressão nos mostra que então recebemos um espírito de escravos. Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, de guerras, de rumores de guerras, de tempestades e de situações da natureza que de fato assustam a população, assustam as pessoas no geral. Nós podemos entrar dentro de uma, poderíamos assim dizer, de uma rotina de medo. Pessoas que acordam com medo, pessoas que passam a manhã com medo, pessoas que à tarde já estão com medo, à noite, principalmente à noite. Você não faz ideia como o período da noite é difícil para quem tem depressão. Porque à noite, quando a luz vai embora, quando o sol se põe, é que os medos começam a borbulhar. E o que o nosso medo vem denunciar? Que o espírito que recebemos foi um espírito de escravos. Se nós recebemos o espírito de escravos, então nós não recebemos o Espírito de Deus. Se nós recebemos o Espírito de Deus, então nós não recebemos o espírito de escravos. É como se fosse, meu irmão, minha irmã, um caminho de oposição. Ou você recebeu um espírito de escravos e o Espírito de Deus não age em você, ou você recebeu um espírito de Deus e o espírito de escravidão não age em você. Eu às vezes fico pensando, fico refletindo sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo, sobre a maneira como a mídia tem noticiado. Você sabe quando foi que eu comecei a suspeitar muito da mídia, dos jornais, dessas notícias que recebemos? Na época da pandemia. Na época da pandemia era 24 horas, só notícias de gente que morreu, gente que adoeceu, gente que está internado, gente que está no CTI, pessoas, famílias que estão desestruturadas, caos, catástrofes. E qual a finalidade disso? Gerar medo em nós. Porque o medo nos torna escravos. Guarde essa informação. Quando alguém quer escravizar você,
A primeira estratégia dessa pessoa é colocar medo. Porque quando você faz alguém sentir medo, você tem esse alguém na sua mão, e esse alguém começa a te obedecer como o escravo obedece o seu senhor. Então existe hoje no mundo, nós nem vamos aprofundar nisso para não dar pano para manga, mas é bom você saber, existe hoje no mundo um interesse de gerar medo nas pessoas. Porque através do medo, nós nos tornamos o quê? Escravos. A pessoa com medo, ela fica vulnerável. A pessoa com medo, ela faz o que pedir, o que disser para ela. Então a grande estratégia é colocar medo em você. Tá entendendo agora por que eu disse que essa homilia, ela é muito atual, e essa mensagem, ela é para os dias de hoje? É para você parar para pensar, esse medo que eu estou sentindo, será que não é um medo intencional? Será que não estão colocando medo em mim para que eu me torne escravo? Escravo de remédio? Escravo talvez de médicos, de tratamentos? Para que eu me torne escravo de uma ideologia? Será que não estão colocando medo em mim porque sabem que se eu não tiver medo, eu vou ter mais autonomia para ser aquilo que Deus quer que eu seja? Sabe a quem interessa o medo que é colocado em você? Ao inimigo de Deus, ao demônio. Sabe por que o demônio, quando ele se manifesta na pessoa possuída, ele fica gritando e fazendo aquele escândalo? Para causar medo. Porque o medo é a maneira que o demônio utiliza para nos dominar. E qual é a minha preocupação? Um grande número de católicos, um grande número de cristãos tem se acovardado diante da doença, diante das guerras e rumores de guerra, diante da situação cada vez mais preocupante do nosso país na questão política, na questão econômica. Nós temos visto católicos e cristãos amedrontados e, portanto, católicos e cristãos escravizados. Agora, Paulo hoje vem perguntar para você: por acaso, quando Jesus morreu na cruz, por acaso, quando Jesus derramou o Espírito Santo sobre você, foi para que você se tornasse essa pessoa medrosa que você é hoje? Tão medroso, tão medrosa que tem dificuldade até de sair na porta de casa? Tão medroso, tão medrosa que tem dificuldade de dar o abraço da paz, de apertar a mão do irmão na igreja? De onde vem esse medo que tomou conta do seu coração? O que esse seu medo diz a respeito da sua fé? Será que esse seu medo não é uma prova de que o Espírito Santo deixou de agir na sua vida e quem está agindo agora é o espírito da escravidão? Pois então o apóstolo Paulo diz: se você recebeu o Espírito de Deus, o medo não deve fazer parte da sua vida. Se você recebeu o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, o mesmo Espírito que habitou nos apóstolos, você deve viver, você deve sentir, você deve deixar agir em você o Espírito de Filho de Deus. E aí você pergunta: padre, o senhor disse que quem recebeu o espírito o espírito de escravo sente medo. E a pessoa que recebeu o espírito de filho de Deus, ela vive como? O apóstolo Paulo diz: ela vive como quem diz: Abá, ó Pai. E aqui agora nós vamos precisar de um pouquinho mais de atenção e de aprofundamento, porque essa palavra Abá é uma palavra hebraica.
É uma palavra que não tem nem tradução no português, por isso ela não foi traduzida na Bíblia. Sabe quem é que costuma falar Abá no hebraico, em Israel? As criancinhas. As criancinhas de colo. As criancinhas que estão aprendendo a falar. Uma das primeiras palavras que a criança fala, sabe qual é? Abá. E sabe o que significa Abá? Papaizinho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Uma das primeiras palavras que uma criança em Israel aprende a falar é Abá. E Abá significa o que, Dona Maria? Papaizinho. Então, já encaminhando para o encerramento, olha o que Paulo está tentando dizer para você. Quem recebeu o Espírito de Deus não vive sobre o domínio do medo, mas vive como aquela criança que chama Deus de papaizinho. Olha que lindo, Dona Maria. Como é uma criança que chama o seu pai de papaizinho? É uma criança que está totalmente entregue aos cuidados do pai. É uma criança que não se preocupa com o amanhã, porque ela sabe que o seu papaizinho vai cuidar dela com amor. A criança que tem o seu papaizinho, ela não sente medo. Ela não fica assustada. Ela não fica acordada de noite. A criança que tem o seu papaizinho, ela não fica sem conseguir comer, preocupada, angustiada, ansiosa. A criança que tem o seu papaizinho, ela não adoece, ela não dá gastrite, ela não dá problemas de coração, problemas de dores no corpo, de tensão nervosa, dor de cabeça. A criança que tem o seu papaizinho, ela vive feliz, ela vive em paz, ela se sente protegida, ela se sente segura, porque ela sabe, o meu papaizinho está aqui. Se um cachorro vier me morder, o meu papaizinho vai me proteger. Se por acaso começar a chover, o meu papaizinho vai me retirar da chuva. Se por acaso eu precisar de comida, o meu papaizinho vai providenciar o alimento para mim. Então, uma criança não se preocupa com o amanhã, nem com o hoje, nem com a comida, nem com a bebida, nem onde dormir, porque a criança sabe que ela tem um papaizinho. E esse seu papaizinho lhe dá a garantia de que ela não precisa ter medo. O que Paulo está dizendo é que se você receber o Espírito de Deus, você tem que ter essa consciência de que Deus não é só o Senhor da sua vida. Deus não é só aquele que está lá no céu e que criou você. Deus não é só aquele que quer que você siga os mandamentos dele. Deus é, além de tudo, acima de tudo, o seu papaizinho. E essa é uma consciência que é você que tem que ter. Não precisa, não adianta, não tem como você falar assim: ô padre, me ajuda a entender que Deus é meu papaizinho. É você que tem que pôr na sua cabeça que quando você recebeu o Espírito Santo, você se tornou como aquela criancinha no colo do seu papaizinho. Ah, meu irmão, se você tivesse consciência disso, se você conseguisse entrar na profundidade dessa verdade, quanta dor de cabeça você teria evitado, quanta doença você teria até
sido liberto ou recebido livramento. Porque quem tem um papaizinho como Deus sabe que Ele cuida de tudo. Tem um salmo maravilhoso que diz assim: é inútil ficar acordado até de madrugada querendo resolver seus problemas. É inútil ficar sem comer, ficar preocupado, ficar andando de um lado para o outro na casa. É inútil ficar ansioso, pensando no amanhã, porque Deus concede aos seus filhinhos enquanto eles dormem. O convite que hoje eu faço a você é que você faça essa experiência de Deus como seu papaizinho. Sobretudo você que se sente sozinho no mundo, você que seu pai já morreu e você que às vezes acha que você não tem ninguém por você. Eu tô aqui hoje para te dizer que você tem sim. Você não tem só um pai. Você tem um papaizinho que te pega no colo, que te abraça, que te aperta no peito e diz para você: não tenha medo, meu filho. Não tenha medo, minha filha. Eu estou aqui, o seu papaizinho. Eu sou o seu Abba. Deixa eu cuidar de você. Que o seu papaizinho possa hoje levar embora suas angústias, seus medos, e encher você dessa alegria que só as crianças conseguem experimentar. A alegria de não precisar preocupar, porque o papaizinho está cuidando de tudo.